Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal para mais uma reflexão da tarde de hoje. Vamos fazer a abertura com uma oração, rogando a Deus, aos bondosos Espíritos de Deus, a seu Filho ungido, nosso Mestre querido Cristo, para que possa envolver-nos em luz, em paz, em sabedoria, em equilíbrio, em harmonia, para que possamos atravessar esse período desafiador, desafiante, em que convida a todos nós a estarmos mais conectados com o divino, com a espiritualidade, com as nossas crenças religiosas, com os nossos conceitos filosóficos e com a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que Deus é soberanamente bom e justo. Que não nos falte nesse percurso desafiador e desafiante a fé em Deus, a confiança em Deus, a confiança nos planos divinos para a humanidade, que é só de amor, que é só de paz e que é só de felicidade. Então, que nós possamos, neste momento, estarmos conscientes de que a nossa tarefa é a tarefa de buscar o céu, porque o céu busca cada um de nós todas as horas, todos os minutos da vida. E vamos, assim, com a permissão de Deus e dos mentores da Casa de Jesus, de Jacó, da Cruzada Espiritual Feminina e da Unidade Amadeu Braga, iniciarmos a nossa singela reflexão da tarde de hoje, que é do livro As Forças do Bem, capítulo 25, do irmão Tomé. A nossa reflexão hoje, o título é O Primado do Espírito. E eu inicio com um questionamento. O que é que nós entendemos por o primado do Espírito? Bom, vamos fazer uma pequena linha de pensamento, bem singela. A Terra, onde nós estamos reencarnados e habitamos durante algumas gerações, reencarnando no processo evolutivo de cada um, é um planeta ainda de prova e expiação. Ainda o planeta Terra, a predominância do mal sobre o bem. Ainda existe na humanidade um falso conceito do ter, o materialismo. As pessoas ainda têm esse conceito, é filho do desconhecimento das leis de amor e de progresso que regem os mundos no universo. A humanidade ainda sustenta a grande importância do ter. Ter no sentido de adquirir bens materiais, de estar mais envolvido com a vida material do que a vida espiritual, do que ser o ser existencial que vive na Terra, que atua na Terra e ainda nesse período da era da matéria, do pegar, do ver, mais do que na era espiritual. Ou seja, nós não somos só seres humanos, nós somos, antes de mais nada e antes de tudo, nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. Desde a nossa origem, Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes. E nos deu, dentro dessa criação maravilhosa, o livre-arbítrio, para que, usando essa liberdade que não é absoluta, mas é respeitada
a escolha que cada um faz no percurso da sua existência, o livre-arbítrio nos conduz para um estágio e um estado do bem ou do mal. Então, o primado do espírito é quando os mundos, o mundo, a terra, já se encontra num estado e num estágio mais evolutivo, onde os seus habitantes, ou a maior parte dos seus habitantes, já entendem que são espíritos, já se percebem como seres espirituais, imortais, filhos de Deus, cuja percepção, sensação leva a uma vida de mais paz, de mais fraternidade, de mais respeito, de mais igualdade e menos desigualdade. É um planeta que já galgou, já alcançou uma evolução, um estado e um estágio mais evoluído. Então, nós precisamos entender que para sairmos da era da matéria, da era do pegar, do tocar, do ter, precisamos entrar na era do ser. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde, eu sou harmonia, eu sou equilíbrio, eu sou espírito imortal que não morre. Sobrevivo à morte física, à morte carnal, e vou habitar no plano espiritual, onde com certeza tomarei consciência de todos os atos praticados por mim aqui quando encarnado, e tratarei de providenciar planejamento para quando retornar de novo à Terra como reencarnado, eu possa estar consciente de que preciso modificar as minhas configurações, preciso ser melhor, preciso me corrigir com as leis, me corrigir comigo mesmo. Essa percepção de ser espiritual é um convite que o céu faz o tempo inteiro aqui na Terra para nós que estamos reencarnados, para que não nos esqueçamos de que somos de lá, a nossa origem é divina, somos seres celestiais também. Jesus diz isso em várias passagens: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, provocando em nós a reflexão de que se somos isso tudo, podemos fazer muito mais, podemos ser muito mais. Então, essa visão do primado do espírito é uma visão espiritual, um convite da visão espiritual que devemos ter. Devemos ter essa visão espiritual a partir da família, desse núcleo tão sagrado, tão importante de convivência, de aprendizado e de também afetos e desafetos. Neste convívio familiar, nós podemos ter a visão do primado do espírito. Imaginamos olhar os nossos pais, os nossos irmãos, nossos companheiros, nossos filhos, como espíritos que são imortais como nós, e que na trajetória da sua caminhada, da sua jornada espiritual, já viveram muitas experiências essas reencarnatórias de êxito e de não êxito, onde tiveram também o encontro com o bem e com o mal, onde trazem heranças essas importantes que nós podemos, através do autoconhecimento, da nossa autoobservação, lidarmos melhor com esses nossos familiares, porque
às vezes a apresentação de uma dificuldade de relacionamento, às vezes até íntima e mais próxima, como é de mãe e filhos, pai e filhos, pode nos alertar quanto a o nosso passado com aquele espírito. Às vezes eu já atendi uma mãe em que ela dizia que por mais esforço que ela fizesse, ela não conseguia amar esse filho como amava a outra filha. E esse filho era o filho primogênito. E ela se angustiava com esse sentimento que ela não sabia de onde vinha, até porque ela não abraçava a doutrina espírita, a ciência espírita, então ela tinha dificuldade de compreensão. E ela era uma mãe que se angustiava, ela chorava muito. E eu era uma jovem nessa época, de 19 anos, e ela já era uma senhorinha, para mim, de 39 anos, né? Naquele tempo eu achava uma pessoa de 39 já velha. Hoje, eu com 39 não sou velha. Mas ela se angustiava de tal jeito que não conseguia mais dormir, não conseguia mais se alimentar direito, porque quanto mais ele crescia e ele se tornava mais independente dos seus cuidados, dos seus afetos, mais ela tinha aquela sensação de que não amava ele. E eu mergulhei muito nos livros de Dona Joana de Ângeles, de Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira do Amaral foi uma grande Ivone do Amaral Pereira, desculpe, foi uma grande referência para mim, porque ela também sentia tristeza, porque se lembrava dos seus pais de vidas pretéritas e muitas vezes não dava, não restituía o afeto aos pais daquela geração. E então, pesquisando, eu concluí que aquele espírito deveria ter sido um espírito adversário, ou até mais do que isso, inimigo pretérito, e que, imbuídos no investimento do amor e do perdão, haviam renascido em seio familiar para a corrigenda, o desajuste, transformando desafeto em afeto. Não provoquei nela este conhecimento por achar que não iria, no momento, ajudar muito, mas provoquei ela com o Livro dos Espíritos. Dei a ela aquele livro e, na esperança de que ela mergulhasse nas águas profundas do conhecimento dos Espíritos e aquele conhecimento libertasse ela da angústia que ela sofria e sentia. E assim foi feito. Muito tempo a gente se desligou do contato e um dia, depois de algum tempo, nos encontramos num evento espírita na federação e ela me abraçou e chorou copiosamente, me dizendo que a minha orientação, que ela estudasse a doutrina, tinha libertado ela do sentimento que ela tinha com o filho. Não que ela havia transformado imediatamente, não é uma varinha mágica, o desamor, aquela sensação de ódio, de raiva, de estar fazendo bem a alguém que tinha feito mal a ela. Essa era a sensação que ela falava para mim, mas que ela, estudando a doutrina, ela conseguiu se autoestudar. É como Joana diz em Celeiros de Bênçãos: estuda e estuda-te. E através do autoconhecimento, ela se libertou desse desafeto que nutria por um espírito cuja história pretérita havia sido de dor. E a gente deixa o passado no lugar dele. E ela, tomando consciência de que o passado tinha que passar e que no presente ele era um afeto, através da misericórdia da reencarnação, que ela deveria amar, ela se submeteu à lição. E me apresentou ele. E ele hoje é palestrante espírita e eles possuem hoje uma convivência saudável, uma convivência de harmonia, de paz e acredito que conseguiram o amor.
Então, o primado do Espírito tem esse objetivo, de deixarmos de só enxergar o que conseguimos ver. Temos que enxergar muito mais, temos que penetrar no Espírito, porque a matéria às vezes não nos diz muita coisa. A criança, e isso é bem pertinente, eu como educadora, como pedagoga, eu digo que a criança, como olhar os nossos filhos somente como filhos, nossos filhos são espíritos, e espíritos imortais, também viajantes do tempo, das reencarnações, trazem com eles experiências, tanto do bem quanto do mal, trazem com eles imperfeições que precisam ser corrigidas. Então eu vejo muitas vezes crianças cujos pais, para serem, entre aspas, bonzinhos, são coniventes com um comportamento sem disciplina e sem, muitas vezes, controle. As crianças que não recebem a medida do amor, elas não vão ter medida para mais nada. No amor, é a bula onde às vezes é preciso dizer um não. Elas precisam de limite após a observação das suas atitudes, das suas ações, das suas reações. Uma criança, e nós percebemos que a criança tem essa fase aos 2 anos, quando a criança nessa infância de 2 a 3 anos, é muito comum a gente ver a criança espernear, a criança gritar quando ela é negada. E se nessa fase nós não apresentarmos o não e o limite, a criança vai dar continuidade àquela atitude, porque aquela atitude não é só de uma fase da infância, é também inerente ao seu espírito, a sua condição ainda de, muitas vezes, autoritarismo. Então é preciso, eu já vi uma criança, eu tive no jardim de infância uma criança que o pai era ateu, a mãe não era nada, não abraçava crença alguma. Eu não me lembro dela participar de eventos ecumênicos que a gente realizava na escola, porque ela dizia que tinha uma relação de ódio e de amor com Deus. Então ela não participava. E ele era meu aluno, ele tinha 5 anos de idade e ele praticamente era um religioso. Eu via nele um antigo cardeal que tinha a necessidade de manter suas crenças católicas, apostólicas e romanas. Então ele dizia, uma vez ele num desenho se expressou de forma fabulosa para mim, porque eu sempre gostei muito que meus alunos desenhassem, escrevessem, porque é nesse momento de descontração, no momento lúdico, que sai muita lembrança. E ele começou, e ele desenhou ele com uma capa e como se fosse algo na cabeça, um chapéu, uma roupa como se fosse uma mortalha, que no caso uma batina, e a mãe e o pai lá distante, um caminho, ele botou um caminho, e o pai e a mãe numa casa pequenininha, o pai e a mãe bem pequenininho. E eu olhei ali e disse para ele: por que seu pai e sua mãe estão longe? Porque eles estão longe de Deus. Foi uma resposta de uma criança de 5 anos. Então, eu tive que fazer um atendimento personalizado com essa família, não para incutir a minha doutrina espírita, não para incutir neles, nem convencê-los de coisa alguma, mas para estimulá-los a que eles observassem o filho, para que eles não titubeassem dessa criança, nem do seu conhecimento, nem da sua herança. Então, nós precisamos do primado do Espírito para evidenciar a nossa grande realidade, que é essencial, não é existencial. Nós existimos por um tempo aqui na Terra como seres humanos, como pessoas, como pai, como mãe, como irmão, mas essa configuração se desmancha, se dilui
com a morte física. E aí é que nós vamos perceber que o essencial muitas vezes não foi trabalhado. Não adianta eu amar minha mãe, porque ela é minha mãe nesta geração, nesta encarnação, e eu não realizar, não construir laços espirituais dentro dessa relação temporária. Então, nós precisamos conquistar as pessoas, mas precisamos nos conquistar primeiro. Precisamos nos auto-iluminar para poder iluminar o outro. Precisamos nos autoconhecer para conhecer o outro. Então é preciso da frase de Dona Joana, e Emmanuel também repete essa frase muito, é uma frase celestial: estuda e estuda-te. Então o primado do espírito é quando os homens aqui na Terra, mesmo vivendo no mundo, não são do mundo, pertencem ao plano espiritual. Vivem no mundo como homens no mundo, usufruindo dos prazeres e de todos os bens materiais com equilíbrio e desapego, porque sabem que um dia deixarão tudo para trás e seguirão rumo à estrela, rumo à perfeição, rumo a Deus. Muita paz para todos. Vamos iniciar o nosso atendimento fraterno, os passes, o atendimento espiritual e o tratamento em medicina espiritual. Vamos fechar os olhos. Vamos nos colocar para dentro de nós mesmos, construindo um ambiente interno de paz, de harmonia, de tranquilidade, favorecendo para que os irmãos que se aproximam dos nossos lares e de cada um de nós possam encontrar ressonância, possa ter um acesso fácil para que possa derramar sobre cada um de nós os fluidos necessários, nos fortalecendo, nos dando uma condição de saúde e equilíbrio necessárias para o momento em que vivemos. Vamos, nesse momento, inspirar e expirar pelas narinas. Ao inspirar, pense que você está inspirando fluidos, prana, que você está inspirando medicação preciosa que eles colocam no ar, na psicosfera dos nossos lares, impregnando tudo com o amor de Deus, com o bom ânimo. E ao expirar, pense que você está se desfazendo de tudo aquilo que está bloqueando as suas emoções positivas, que são as emoções negativas que nos bloqueiam. Lembre-se, mesmo que não é só a situação da pandemia quem está alterando a sua saúde, que está alterando o seu humor, a sua disposição, a sua resiliência, jamais enfraqueça. Confie em Deus, confie na espiritualidade de luz. Eles estão trabalhando. A resposta, por mais urgente que queiramos que ela seja, é no tempo exato, no tempo adequado. Precisamos passar pelo caminho, fazendo a nossa parte para que o céu nos ajude. Nós viemos ao mundo para aprender,
e para aprender a nos amarmos muito mais, e para aprender a compartilhar esse amor. Então, se existe no seu lar desarmonia, problemas financeiros, problemas conjugais, problema com os filhos que estão desempregados, filhos que estão adoecidos, filhos que estão muitas vezes necessitando de mais orientação, porque estão desviados, né, da rota que orientamos, filhos que estão se descasando por doença de algum parente, algum amigo, algum conhecido, porque está assustado com o número de mortes lá fora, de contaminação, ou porque você está com qualquer outra enfermidade. Não duvide da capacidade de cura e de resolução do céu. O céu providencia sempre resposta, porque Deus, nosso Pai e Mãe, fala por várias bocas. Deus sempre conversa conosco. Por isso é preciso provocar essa conversa, estimular essa conversa com o nosso anjo da guarda, conosco mesmo, com os espíritos de luz, com os mentores dos centros, Jesus, Jacó, da Cruzada Espiritual Feminina, do nossa unidade Amadeu Braga. Converse com Deus, com Cristo de Deus. Sinta-se sendo acolhido, sendo acolhida por seu anjo da guarda, que nunca vai lhe abandonar, você nunca está só. Mereça ser feliz, porque mereça se amar. Aprenda a se amar. Aprenda a se amar de tal forma, entendendo que o Mestre falou isso quando ele diz: amar o próximo como a ti mesmo. A condicional é: primeiro se ame, depois ame o outro. Mereça este amor, este alto amor. Se ofereça esse amor próprio. E ofereça o amor para todos incondicionalmente. Coloque dentro do seu coração o amor e ele vai ficar cheio de amor. E o que mais poderá lhe atingir? Se o maior escudo de todos os universos, você já se encheu dessa medicação preciosa que é o amor, contra o desamor, contra o ódio, contra a dúvida, contra o medo, contra a ansiedade, contra a angústia, contra a tristeza. O amor é solução. Você aí começa a atrair, através desse amor grandioso, o seu chakra cardíaco, ele fica dourado com rosa, que é o amor incondicional. E a cor vibrante do rosa chama a atenção do clarividente, que vê essa pessoa se ama e consegue distribuir esse amor, espalhar esse amor. E esse amor traz saúde, porque o amor penetra em cada célula, em cada órgão, modificando o nosso sistema de doente para saudável, de triste para alegre. Traz a renovação da fé, da esperança. Nos coloca numa situação fantástica, que é
o agradecer, a gratidão. Quando a gente se ama e que esse amor é tão grande que transborda e que a gente tem que distribuir, porque é a única coisa que quanto mais você dá, mais você gera. Você consegue modificar a sua paisagem vibracional. Os seus corpos se harmonizam em cores perfeitas, multicoloridas. O seu chakra coronário forma como um rabo de pavão, uma flor de lótus de 1000 pétalas, numa cor prateada embranquiçada, linda. É um prateado que eu não sei nem descrever, é um branco que eu não sei descrever, porque eu nunca vi aqui na Terra. E você se torna um ser luminoso. Como pode o mal tentar penetrar aonde só existe luz, bem? Como pode a sombra, a escuridão tentar penetrar se você transborda de luz, de amor? O coração abre-se para a gratidão. Você acolhe todos, bons e maus, justos e injustos. Os seus, os meus, os nossos, o de todos, a humanidade. O nosso coração abre-se para o perdão e através do perdão nós nos aproximamos mais de Deus. Como Ele não nos ouvir quando estamos amando e distribuindo amor para todos? A gente consegue se perceber. A gente, quando ama e se ama profundamente, se aceitando da forma que é, mas tendo consciência da necessidade em cada vez mais ser melhor, procurar retirar tudo que ainda nos dificulta esse portal pleno e completo chamado felicidade. O passado fica para trás, porque por isso que o nome é passado, é onde ele tem que estar. Ele não tem mais poder agora sobre nós, porque nós nos amamos, nos aceitamos. Esse amor nós distribuímos e como nós nos aceitamos com nossas dificuldades e imperfeições, fica bem mais fácil aceitar o outro do jeito que ele é, sem querermos modificá-los, sem dizermos, você fica comigo se você for assim, eu fico com você se você for assado, porque nós amamos. O amor é mais importante do que coisas que vão ficar aqui. A forma como o outro nos trata deve ser o tesouro para nós, e não as coisas que ele tem, mas sim o que ele é, cada pessoa na nossa vida. E o passado se torna pequeno diante da realização do presente. E você escolhe sentir-se bem consigo mesmo. E você diz, eu mereço ser feliz, eu mereço viver o amor. Eu escolho o amor. Sou amado, aceito-me exatamente como sou, aqui e agora. Mas sei que posso ser melhor. E que serei. Sou grato por estar aqui hoje, viva,
É uma alegria, é um prazer viver apesar do desafio pandêmico. Mas eu sou grata, eu sou grato. Confio na minha intuição, na minha inspiração e presto atenção para ouvir a minha voz interior, para que me conduza sempre ao equilíbrio, à harmonia, à paz. E assim, quando tudo terminar em relação à pandemia, aí eu posso dizer que pode o mundo não mudar, mas que eu mudei. E que agora eu preciso entender que quem precisa mudar somos nós. Então, meus irmãos, nós faremos do mundo um mundo de regeneração, um mundo de paz, um mundo de amor, assim como outros mundos já são regeneradores e já são mundos mais evoluídos. Que Jesus nos abençoe, que possamos ficar em paz e que a paz do mundo comece em cada um de nós, agora e sempre. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de oportunidade e crescimento para alcançarmos a plenitude que desejamos da paz, da felicidade e de um mundo melhor. Tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção diminar que nos acolhe, quer dizer, o amor jamais deixou você. Oh, esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos, na minha voz eu quero sempre